alegria nós continuarmos aqui, né, o nosso estudo sobre a cruz de Cristo. Você chegou até aqui, nós estamos na 14ª lição que nós vamos iniciar e você já deve ter aprendido muitas coisas que talvez você saiba, mas não se lembre com frequência. E que você possa realmente estar aprendendo e tendo experiências com Cristo, que é isso o primordial. Nós termos essa experiência com Cristo, nós conhecermos verdadeiramente a Ele. E hoje a nossa lição, ela vai falar, são 17 lições e na nossa aula hoje nós vamos estar falando sofrimento e glória. Então, o nosso tema será sobre o sofrimento e a glória. Como assim, sofrimento e glória? Porque todo sofrimento, ele tem um objetivo. Qual foi o objetivo do sofrimento de Cristo naquela cruz para nós? Nós temos o versículo chave desta lição, que se encontra em 1 Pedro 2:21, que diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando um exemplo para que sigam os seus passos. Então nós temos que pensar que Cristo, ele deixou o exemplo dele na cruz, para que nós possamos seguir o exemplo dele. Mas como assim o exemplo? É o exemplo de nós passarmos por um sofrimento, por uma dor, como ele passou. Porque ele passou muitas dores por nós. Ele não merecia e ele pagou esse preço. Nós vemos um estudioso, Edward Weschel, ele diz: embora possa parecer difícil, o Evangelho não elimina o sofrimento presente. A Bíblia não fornece uma tecnologia para remover o sofrimento, mas nos ensina a viver em meio a ele. Ou seja, nós temos que pensar o seguinte: a Bíblia, ela é o nosso manual de instrução, aquilo que Deus espera, aquilo que Deus deseja que nós, como servos deles, que nós tenhamos as atitudes, as ações, mas ela não nos ensina, não faz com que tudo seja apagado. E nós vemos que a Bíblia, ela nos avisa que nós, os piedosos em Cristo, nós sofreremos neste mundo. Isso a gente pode ver em João 16:32. Neste mundo vocês terão aflições. Quem disse isso para nós? Foi Jesus Cristo. Jesus nos deixou essa fala, que nós teríamos aflições. Então nós temos que estar preparados, porque nós vamos ter essas aflições, nós vamos ter dor, nós vamos ter sofrimento, né? Mas o principal, ele está conosco. Jesus está conosco. E isso vale qualquer coisa, vale qualquer sofrimento. É só nós focarmos nele, segurarmos na mão de Cristo, que ele vai nos ajudar, ele vai nos orientar. E essa mensagem, ela era tão importante no ministério de Paulo junto às igrejas. Nós vemos isso em Lucas, o autor, né, de Atos 14:22, ele diz: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então aqui Lucas já nos deixou uma orientação. Nós precisamos entender, é uma orientação em que nós iremos passar, teremos que passar por muitas tribulações, por muitos momentos de aflições, para que nós possamos entrar no reino de Deus.
E assim nós vamos caminhando. Porque é nesse momento de sofrimento, de dor, que nós crescemos, que nós nos achegamos mais a Deus. Nós vamos ver como a Bíblia trata o sofrimento e como ele é tratado na cruz. Primeiro ponto, o sofrimento humano. Antes de ser sofredor, o homem ele é pecador. Isso é primordial nós nunca nos esquecermos, que todos nós, antes de sermos o homem sofredor, nós somos o homem pecador. O sofrimento não é real. O sofrimento não é o real problema do homem. Por quê? A dor humana é, antes de mais nada, a inimizade com Deus. A prioridade do homem não é ser livre do sofrimento, mas ser uma nova criatura. Antes de se libertar do sofrimento, ele precisa ser fiel, obediente e ter um coração ardente por Deus. Então nós vemos que nós precisamos aprender a sermos obedientes, sermos fiéis e ter um coração ardente por Deus. Será que nos nossos dias nós temos sido fiéis a Deus? Como Ele é fiel conosco? Nós temos sido obedientes à palavra dEle, aquilo que Ele nos ensina? E nós temos um coração realmente ardentes por Deus? Ou nós temos um coração ardente por outras coisas? Então nós precisamos pensar nisso. E olha o que nos diz Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então aqui nós vemos como o Senhor, ele fez o quê? Ele deu Jesus como um exemplo. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então nós somos irmãos de Cristo. E nós temos o exemplo dele. O exemplo maior de submissão, de obediência. Ele não precisava sofrer tudo aquilo que ele sofreu, mas o Pai o colocou nessa situação e ele foi obediente. Ele foi fiel a tudo aquilo que Deus colocou no coração dele. E nós vemos, o segundo ponto é a dor e o sofrimento são intrusos no universo de Deus. A dor e o sofrimento, eles são intrusos no universo de Deus e um dia eles serão abolidos definitivamente. Olha como Deus, ele é alguém que pode fazer com que a nossa dor desapareça totalmente. Um dia ela vai realmente sair. A dor agora, ela é uma parte permanente da nossa existência aqui na terra, devido à maldição de Deus sobre o pecado. Isso nós temos lá em Gênesis, quando Adão e Eva, eles desobedeceram a Cristo. E eles desobedeceram e Deus disse que nós iríamos sofrer, o homem teve que trabalhar, a mulher sentir dores ao parto. Então nós temos que ver tudo isso. E olha o que afirma Romanos 5,19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então nós temos, olha,
como que nós temos essa organização de Deus, como Deus fez, através de um homem, ou seja, de Adão. Nós fomos chamados pecadores, o pecado entrou no nosso mundo, a dor, o sofrimento entrou através da desobediência de Adão. E Deus fez o quê? Ele colocou o filho dele, o único filho dele, para que nós possamos sermos justos. Por isso que nós temos que honrar o que Jesus fez por nós. Jesus, ele pagou um preço que ele não precisava. Isso nós temos que ter sempre em mente, que Jesus não devia pagar aquilo e ele pagou por nós. O terceiro ponto, o nosso sofrimento pessoal pode ter diferentes causas. Nós vamos agora ver alguns itens que você pode estar passando por um sofrimento e você não entende por quê. Você vive procurando uma desculpa ou um culpado para aquilo que você está passando. E agora, a partir de agora, nós vamos ver alguns itens só, alguns pontos só. O primeiro ponto são outras pessoas. Muitas vezes o nosso sofrimento, ele pode ser culpa de outras pessoas. Um exemplo, um marido que abandona uma esposa, um bêbado que atropela uma criança. Então, a esposa vai estar sofrendo porque o marido deixou ela. Um pai, uma mãe, uma família vão estar sofrendo naquele momento porque um bêbado, uma pessoa alcoolizada atropelou e matou uma criança, feriu gravemente. Outro ponto que muitas vezes nós não olhamos, eu mesmo. Como assim? Eu posso muitas vezes provocar meu filho e perder o amor deles. Uma doença por causa de um vício, a ira, a inveja, ambição sem limites. Então eu mesmo estou me prejudicando por alguma dessas situações. Eu posso provocar a ira do meu filho, da minha filha. Você pode estar fazendo isso. E a palavra de Deus nos mostra para nós não irritarmos os nossos filhos. Então Deus está nos alertando. O outro ponto é Adão. Nós vimos já anteriormente, a maldade, a morte, as doenças, elas entraram por quem? Pela culpa da desobediência de Adão. Então se nós sofremos hoje, justamente por quê? Porque Adão foi desobediente no passado. E ele permitiu que tudo isso nos acontecesse. Só que no nosso dia a dia, nós nem imaginamos, nem lembramos do que Adão fez. E nós ficamos buscando um culpado. Um outro, que muitas vezes está nos causando esse sofrimento, é Satanás. E a palavra de Deus em 1 Pedro 5,8, não tem esse slide, tá assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então nós temos que pensar, muitas das vezes, Satanás coloca na nossa frente escolhas, opções, prazeres, para que nós escolhemos errado e vem a consequência, que é um sofrimento, uma dor, uma tristeza. Então nós temos que estar alerta, porque o nosso inimigo, ele está sempre ao nosso redor, procurando uma brechinha que você dê. Um momento de vacilo nosso e ele coloca o sofrimento e nós não percebemos. Outro momento é
Deus. Deus, muitas vezes, ele é o causador. Em 1 Pedro 4,19 diz: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Então nós vemos que muitas das vezes também Deus permite aquele sofrimento. Olha o que Pedro está dizendo, de acordo com a vontade de Deus. Devem confiar no fiel Criador e praticar o bem. Muitas pessoas às vezes estão no momento de sofrimento, o que elas fazem? Elas se revoltam contra as pessoas, contra tudo ao redor dela, contra Deus. Por que está acontecendo isso comigo, Deus? Eu faço tanto por você. Estou trabalhando na tua obra. Mas elas não entendem que se Deus permitiu, nós vamos passar por aquilo. Por quê? Nós não sabemos. Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito. O que nós temos que continuar fazendo é praticando o bem. Cristo não merecia passar aquele sofrimento que ele passou, mas ele continuou confiando no Criador, no nosso Pai. O quarto ponto é: o sofrimento tem uma razão de ser. Como assim? Após tudo que nós já vimos aqui, nós podemos reduzir o sofrimento a uma única causa. E Jesus mencionou o sofrimento tanto para a glória de Deus, como sendo para a manifestação da sua obra neste sofrimento. Então nós precisamos pensar nisso. Olha o que nos diz João 11:3. É conhecido esse relato. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então nós vemos aqui que naquele sofrimento das irmãs de Lázaro, Deus tinha um propósito. Era para o bem. O bem não inclui cessar imediatamente a dor. O bem maior é conformarmos com a imagem de Cristo. Nós vemos isso claramente. Imaginem a dor, o sofrimento daquelas irmãs que perderam seu irmão, mandaram avisar ao mestre a quem ele amava tanto e o mestre não chegou. Quantas vezes nós passamos por motivos semelhantes? Nós pensamos que Deus não está nos ouvindo, mas Jesus disse: não vejo morte, não é para a morte, é para a glória de Deus. Então nós temos que pensar nisso. Em Romanos 5, capítulo 5, versos 3 e 5 diz: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então nós temos que ter isso, a esperança. A esperança, quem é a nossa esperança? É Jesus. Ele derramou o seu amor por nós, no nosso coração, por quem? Por meio do Espírito Santo. Então nós temos que pensar isso. A esperança, ela não nos decepciona. Jesus não nos decepciona. Deus não nos decepciona. Nós é que decepcionamos Ele. Ele está olhando para nós dizendo: aguenta firme nesse momento, continua, persevera. E nós simplesmente abandonamos tudo. Deixamos a situação nos levar.
nós precisamos entender qual é, segundo ponto, a solução oferecida na cruz. Nós vamos nos basear nos argumentos de John Stott, que é o autor dessa lição, onde ele levantou algumas questões. Qual a relação do sofrimento de Cristo na cruz com o nosso? Como a cruz nos fala da nossa dor? Stott nos sugere 6 possíveis respostas a algumas questões baseadas nas Escrituras. A primeira, perseverança paciente. A cruz, ela é um estímulo à perseverança paciente. Embora nós tenhamos que reconhecer o sofrimento como mal e, portanto, resistir a ele, chega um momento que ele tem que ser aceito realisticamente. Em Hebreus 12, 1 e 3 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha como nós vemos tudo o que Jesus passou naquela cruz por nós, o que ele sofreu, o que ele foi humilhado, cuspiram nele, bateram nele, humilharam ele, e mesmo assim ele continuou ali, calado. Ele não revidou, ele suportou a cruz. Imaginem a vergonha que ele passou. Mas tudo isso ele fez por quê? Porque ele nos ama, porque ele nos amou, porque o nosso Deus é um Deus de amor. E é isso que ele quer nos mostrar na cruz. O segundo ponto é a santidade madura. A cruz de Cristo, ela é o caminho que nos conduz à santidade madura. Deus usa o sofrimento em seu propósito de nos tornar santos. As Escrituras nos mostram 3 exemplos. Primeiro exemplo, um pai que corrige o filho. Nós temos aí a referência de 4 textos. Você pode pesquisar depois, estudar melhor, mas nós temos em Deuteronômio 8, 5, o Senhor, Deus nos corrige. E assim, Ele é quem? Ele é nosso Pai. Se o nosso Pai nos corrige, esse é o propósito, para que nós tenhamos uma santidade madura. Segundo ponto, o ourives que refina o ouro. Também nós temos a referência dos textos para depois você estudar melhor. Você pode retomar a lição, anotar, e você vai aprender um pouquinho mais. Aqui nós temos que o Senhor, Ele nos refina. Então, o ourives refina o ouro e o Senhor nos refina através da nossa dor, através do nosso sofrimento. O lavrador que poda a vinha. Nós temos os textos aqui. Em João 15, nós temos da videira, que ele poda. Se nós não damos fruto, ele poda. Então nós temos que pensar que por que ele faz isso? Para que nós possamos crescer.
que nós possamos mostrar o nosso amor. Porque se você não está dando fruto, ele poda. E se você está fazendo algo que não agrada a Deus, Ele vai te podar, Ele vai te corrigir, Ele vai fazer tudo isso, Ele vai te refinar, para que você seja a semelhança de Cristo. E isso nós não podemos esquecer jamais. Nós temos que ser semelhantes a Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele é o primogênito. Ele nos ensinou, nos ensina a cada dia, através da sua palavra, através do seu agir, que nós temos ali nas Escrituras. E se nós não lemos, nós não conhecemos, nós não sabemos o que ele fez, o que ele pode nos ensinar. Bom, agora nós terminamos o tópico 2, nós vamos dar um pequeno intervalinho, tome uma água, ande um pouquinho e nós vamos retornar com o tópico 3, o serviço sofredor. Nós vamos falar um pouquinho, então que você possa estar refletindo sobre tudo que nós conversamos até agora e venha para o tópico 3.